Paulo. Amém. Vamos lá. Segundo Samuel 11, eu gostaria muito que vocês fizessem essas anotações, ou se vocês não fizerem anotação, vocês acompanhassem com a Bíblia de vocês, tá? Para a gente não perder nada aqui nessa tarde. E aí a gente vai fazer uma leitura um pouquinho extensiva, mas é necessário a gente fazer essa leitura aqui, tá bom? Eu vou fazê-la diretamente aqui. Vamos lá. Davi comete adultério. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, e aí, gente, a gente vai parar um pouquinho, e algumas vezes, por alguns detalhes, para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Luciana já orou por mim, e eu quero dizer para você que chegou aqui nessa tarde é líder. Você é líder. Você é líder de muitos, você é líder de poucos, ou você é líder de você mesma. Mas você é líder, tá? Então, vamos lá. Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, preste atenção, os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Vamos até aí? A primeira coisa que se eu fosse dar um tema para esse texto aqui seria: o menino morreu. E essa palavra, amados, foi uma palavra que, olha, já tem um tempo. O pastor Dário estava pregando uma outra palavra e ele falou no meio da palavra: o menino morreu. E eu virei para o meu marido, que está aqui na sala, e ele estava do meu lado, na igreja, e eu falei: o Senhor está falando algo. E se não estiver falando algo com ninguém, está falando comigo. Então, eu preciso estar atenta. O Senhor está me dando uma mensagem nessa tarde, Eduardo. E enquanto o pastor Dário pregava, uma palavra frutífera, uma palavra de entendimento, bispo Dário pregava, eu estava ali recebendo um outro tipo de comunicação do Senhor. E a comunicação era essa. E no mesmo dia eu falei para a Lu, acho que no dia seguinte eu falei para a Lu Marins: Lu, o Senhor me deu uma palavra e tem por título: o menino morreu. Amadas, todas as vezes, e eu deixo aqui para não trazer nenhum tipo de perturbação, nenhum tipo de inquietação, nenhum tipo de dúvidas a respeito disso. Eu vou falar das minhas experiências com Deus. E nas minhas experiências de sonhos com Deus, todas as vezes que eu sonho com gravidez ou com bebê, menino, o Senhor está se remetendo a mim a projetos. Então, que fique, amados, bem claro e consolidado nessa tarde. É a experiência que eu tenho em relação aos sonhos que o Senhor me dá. Todas as vezes que ele fala, volto a dizer, de menino, todas as vezes que eu sonho comigo grávida, com uma mulher grávida, eu já sei que o Senhor está a falar de novos projetos. E aí eu já preciso ficar ligada, viu? Por que eu estou falando isso? Que de repente você fala: Luciana, então eu quero te falar. Não, essa é a experiência de Deus comigo, e já há muito tempo com Lu Marins, com Leone, né, acerca aí dos nossos sonhos, quando nós falamos, quando o Senhor fala de menino e gravidez conosco, tá bom? Então aqui, amados, primeira coisa que nós vemos é que, nós vamos parar aí, é que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele estava fora do seu lugar. A palavra vai dizer que era uma época em que os reis saíam para a guerra. E era uma época também que haviam guerras todos os dias. E a palavra vai dizer que Davi, ele se desposiciona. Ele vai para um lugar
ele vai para um lugar, e esse lugar não é o lugar onde ele deveria estar. A partir disso, ele vê Betseba e traz Betseba e deita-se com ela. Dali, ela engravida e ela conta para ele, dizendo que estava grávida. Aquela mulher estava a gerar. E ela estava a gerar o quê? Fruto de quê? Ela estava a gerar um menino. Mas esse menino, ele era fruto da conduta humana, de sentimentos humanos, da carne, de algo que dizia a ele e a ela, mas não dizia a respeito do Senhor. E aí eu quero já deixar para a gente aqui, líder, nessa tarde. Há um grande perigo quando nós saímos do nosso lugar. Nós nos desposicionamos. Nós vamos para um lugar que é nosso, pela nossa vontade, porque nós queremos, porque é mais fácil para a gente, porque é mais cômodo para nós, e nós saímos da posição de onde deveríamos ficar. E aonde o Senhor nos colocou. Porque se a gente vai observar toda a trajetória de Davi, que não foi uma trajetória fácil, nós vamos ver que Davi chegou ao lugar que o Senhor havia planejado para ele. Ou seja, rei. Rei Davi. Ele era um menino, lembra? Ele foi crescendo, ele foi ungido, e mesmo ele ungido, ele não foi para o trono. Aconteceu também, já ministrei aqui, né? Aquele tempo da tribo de Isacar, né? Que olha lá e fala, esse é o tempo, vamos lá, vamos ungir Davi. E aí sim, Davi vem como rei. Então não é uma trajetória fácil, porque a gente está falando, mas na essência, ele precisou matar muitas coisas. Ele precisou passar por muitas coisas. Ele precisou viver muitas coisas. Ele precisou fugir de muitas situações. Então não foi uma trajetória fácil. Talvez como a minha e a sua, a chegar onde você está. Talvez a gente passou por algumas situações, a gente teve que matar muitos ursos, muitos leões, não é isso? A gente teve que tomar conta de muita ovelha, né? A gente teve que fugir de muitas situações, e isso não foi diferente com Davi. Mas quando ele está exatamente na posição em que o Senhor o coloca, por um momento, ou por alguns momentos, ele se desposiciona. Eu quero dizer para nós nessa tarde que há um grande perigo quando isso acontece comigo e com você. Há um grande perigo quando o Senhor diz para nós, esse é o seu lugar e eu vou te levar àquele lugar, eu vou te posicionar naquele lugar, e por alguns momentos, ou por um momento específico, nós perdemos essa visão e nós saímos do foco onde o Senhor nos colocou. Viu? Eu quero pedir muito a Deus que esteja falando com você, como Ele falou comigo. E aí, amados, é uma situação muito difícil, porque todas as vezes que o líder estiver fora do seu propósito, todas as vezes que o líder, aquele que Deus chamou, aquele que Deus colocou, fincou no lugar, e nós saímos desse propósito, todas as vezes que o líder estiver fora desse propósito, há um grande preço a se pagar. E nós vamos ler toda essa trajetória de Davi e vamos ver que esse preço não só diz respeito a nós, mas ele vai dizer respeito a quem está ao nosso redor. Ele vai dizer respeito a outras pessoas. E aí eu vou voltar lá no propósito, que eu também já ministrei aqui. E um dia eu fui procurar essa ministração até para eu ouvir de novo, né? Fui muito tocada por ela e eu não achei, então ela não foi gravada. Mas eu falei que o propósito, e eu vou sempre falar isso, quando o Senhor ele tem um propósito com a tua vida, esse propósito não é só para a tua vida. Porque se for, amados, é qualquer outra coisa menos propósito. Talvez seja um planejamento, um desejo teu, mas propósito não é. Porque propósito, ele vai envolver um meio maior do que você. Ele vai envolver outras pessoas. Quiçá, ele vai envolver famílias, ele vai envolver ministérios, vai envolver nações. Então, eis o cuidado que o líder tem que ter.
Porque quando o líder se desposiciona, ele sai do lugar que Deus o colocou, algumas coisas ao redor, ou muitas pessoas ao redor, acabam recebendo o mesmo preço, né? De morte, recebendo preço. E aí eu vou falar de morte espiritual, eu vou falar de morte profissional, eu não sei, mas algumas coisas vão acontecer com pessoas que envolvem o teu propósito quando você resolve sair do lugar que Deus te colocou. E Davi saiu desse lugar, né? Um homem tão forte, um homem tão que a gente vai observar todo o livro de Samuel, primeira, segunda, em todo tempo ele dizia: Senhor, eu posso? Senhor, eu vou vencer a guerra? Senhor, qual é a estratégia? E no momento que ele sai, que ele se disposiciona, ele não pergunta a ninguém, ele só pergunta a ele mesmo. E ele começa a andar por ele mesmo, viu? Então eu queria falar isso para vocês já de início, que isso vai gerar alguma coisa. E aqui, aquela mulher fica grávida. Mas ela vai ficar grávida de quê? Ela vai ficar grávida de uma situação na qual Deus não está. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é a respeito do projeto que Deus tem para a tua vida. É a respeito do projeto que você está gerando. É a respeito do menino que você está gerando. Amados, o que diz a respeito dessa geração? Dessa gestação, perdão. O que diz a respeito dela? Essa gestação é fruto sua, é seu. Essa gestação foi o Senhor, é o Senhor que está gerando através da tua vida e você está gerando ali junto com ele, ou você está gerando algo que é sobre a sua carne, que é sobre a sua vontade, que é sobre aquilo que você acha que é o ideal. Nessa tarde, é uma tarde muito de confronto, porque o Senhor falou profundamente comigo. E eu quero falar com vocês, o que você está gerando? Esse menino que você está carregando. E aí, quando eu falo de menino, pode ser teu filho mesmo, né? Ou pode ser o filho que o Senhor está te dando, esse projeto que o Senhor te deu. O que é que você está gerando? Qual é a essência do filho que você está gerando? E aí, a primeira parte... Vamos lá. A primeira parte é exatamente sobre isso. E vai dizer assim... Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e os soldados e como estava ainda a guerra. Ele disse: vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber, deitar-me com a minha mulher? Juro. Deitar-me com a minha mulher. Peraí. Sim, juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia apenas. Amanhã eu vou te mandar de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e para que ele morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias. Joabe enviou então a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte:
por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles atirariam flecha nas muralhas? Vamos lá para o 22 agora. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia dito. E ele disse: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os seus servos e mataram alguns deles. E morreu também o seu servo Urias. Davi mandou então o mensageiro dizer a Joabe: preste atenção. Não fique preocupado, Joabe, com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse a Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E aí, amados, algumas coisas nós precisamos considerar aqui nessa palavra. Deus, ele vai falar com qualquer pessoa. Por isso que o líder não pode sair da posição. Ele vai falar com qualquer pessoa. Mas, sobretudo, o Senhor vai falar com o líder. O Senhor vai dar as coordenadas ao líder. O Senhor vai dar as estratégias de guerra ao líder. Por isso que Davi não podia ter se desposicionado. Davi tinha que estar na mesma posição. Ele tinha que ter ido para a batalha. Porque lá na batalha, o Senhor ia dar as estratégias para ele. E aí, amadas, é muito interessante, porque a gente vai ver em alguns capítulos, um pouco antes, Davi perguntando ao Senhor, eu até fiz uma anotação aqui, Davi perguntando ao Senhor: Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo ficar? E numa dessas vezes, eu também já ministrei essa palavra aqui, o Senhor diz para ele assim: Davi, faz o seguinte, dê umas voltas, né, ali pelas amoreiras, escute o barulho das amoreiras. E quando você escutar o barulho das amoreiras, você vai sair por detrás das amoreiras e você vai subir e você vai lutar contra os filisteus. Alguém lembra dessa passagem? Alguém colocou aqui, amo. Sim, Deise, logo depois de mim você pregou, e sem saber que eu tinha pregado, porque quando eu ministrei você não estava aqui. Então preste atenção, amados. O Senhor é o Deus que fala ao líder e ele dá as estratégias de como vai ser. Dia desse eu conversava com uma amada aqui a respeito de hoje as pessoas fazerem assim: vou fazer um encontro de mulheres. Ah, eu vi na internet isso, eu vi isso, e a gente vai juntando fazendo um encontro de mulheres. E eu digo para vocês, até a cor da camisa. Se o Senhor não der, já compromete o encontro. Até o tema do teu encontro. Se o Senhor não der, já compromete o encontro. A preletora que vai pregar, se o Senhor não falar ao líder, o encontro está comprometido. O Senhor é aquele que traz estratégias ao líder. E ele diz ao líder exatamente aquilo que o líder vai fazer, ou precisa fazer. Mas para isso o líder tem que estar antenado. O líder tem que estar com intimidade, na intimidade. O líder tem que estar no jejum. O líder tem que estar ali no propósito de oração, porque o Senhor vai falar. Então, por isso, o líder precisa estar posicionado. O líder precisa estar de pé. Ele não pode se envolver com outras demandas. Ele não pode se distrair com outras situações. E aqui, nesse caso, Davi se distraiu. Mas o líder, mas o Senhor é aquele que fala. E aí eu lembrava, enquanto o Senhor ministrava essa palavra, eu lembrava que o Senhor também fala com outras pessoas. Ele vai falar aqui mesmo, né? Lu, a Lê, o que a gente faz, né? O Senhor fala aqui, às vezes o Senhor fala ali, e quando o Senhor fala ali com elas, eu espero, eu anoto, espero, e daqui a pouquinho o Senhor vai estar confirmando isso no meu coração, no meu espírito. O Senhor vai estar dando um sonho, o Senhor vai trazer uma palavra profética. Às vezes aqui no chá, alguém fala alguma coisa, a preletora, e a gente já sabe exatamente qual é a direção. Então, lá no tempo de Samuel, o Senhor falou a Samuel: Luciana, mas o Senhor falou a Samuel. Mas por quê? Porque Eli estava disposicionado.
Ele estava totalmente disposicionado. Inclusive, o Senhor já tinha falado com ele 2 vezes. E ele não tinha tomado a posição que o Senhor queria que ele tomasse em relação aos seus filhos. Então, o Senhor vai, agora ele fala com Samuel. O Senhor fala com quem ele quiser, amados. Mas o líder, lembra de Moisés? Ele subia. E eu quero, amados, eu vou me deter nesse meio aqui, nesse início aqui, porque é necessário, porque aqui tem muitos líderes. Essa live, inclusive, tem um mistério muito grande com líderes. Moisés, ele subia. Era mais fácil o Senhor dar uma direção para todo mundo. Ele dava direção para o povo, ele dava direção para Moisés, estava tudo certo. Mas não, Moisés subia. Esse subir é o preço que o líder precisa pagar. Esse subir é o preço de jejum, é o preço da oração, é o preço da renúncia, é o preço de deixar algumas coisas. Por quê? Porque o Senhor fala. Então, por isso, volto a dizer, nós não podemos estar fora da nossa posição. Qual é a tua posição? É a posição de líder de ministério? Pode ser, mas às vezes é a posição de esposa. Às vezes é a posição de mãe. Entende isso que eu estou falando aqui nessa tarde? Às vezes é a posição de líder de você mesma. Não saia da posição. E a posição é aos pés do Senhor. Outro exemplo, eu queria que vocês abrissem. É lá em 1 Reis. 1 Reis. 1 Reis 16. Essa palavra também é muito interessante, eu já li ela um tempo atrás e hoje o Senhor juntou. Olha o que diz a respeito da falta de posicionamento. O rei de Elá, tá? 1 Reis 16, 8. O reinado de Elá, rei de Israel. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou por 2 anos em Tirza. Zimri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arza, o encarregado do palácio de Tirza. Zimri entrou, feriu e matou no 27º ano do reinado de Asa. 11. Assim que começou a reinar, logo se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo, assim Zimri destruiu toda a família de Baasa. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Elá era um outro rei. E a palavra diz que todos os dias, ali, se você for ler todo o contexto, era como no tempo de Davi. Todos os dias havia guerra. Haviam guerras, melhor. Eram várias guerras. Todos os dias haviam guerras. E aquele rei também estava desposicionado. E a palavra vai dizer que ele vai na casa de um encarregado do palácio e ali ele senta, ele bebe, ele se embriaga e o outro, né, que também lhe servia, conspirou contra ele, foi lá e matou. E assumiu o seu lugar. E para cumprimento até da palavra, a gente vai ver mais à frente, toda a família desse rei lá foram mortos. Todos. Não sobrou um homem. Então, amados, o que a gente quer novamente enfatizar aqui, mulheres do Chá com Propósito, qual é a posição que o Senhor te colocou? O que você, aonde você demorou tanto matando ursos e leões, e enfrentando pessoas e situações muito difíceis que só você sabe que você enfrentou para chegar até aí? Que situação é essa? Que lugar é esse? O que o Senhor quer dizer nessa tarde é não se disposicione. Porque há um preço a pagar e não é um preço só teu, mas é um preço que envolve outras pessoas, sobretudo família, sobretudo pessoas do teu ministério, pessoas que o Senhor lhe enviou. Pessoas que o Senhor confiou e depositou nas tuas mãos. Nações, estados, municípios, famílias ao redor da tua casa. Por isso eu volto a dizer, não se desposicione. Se esse é o lugar que o Senhor te colocou, amada, não se distraia. Viu? Então nós já falamos aqui sobre posicionamento, sobre você não sair. E falamos também o papel do rei.
né? Que é o papel da estratégia, de ouvir, é o papel de guerrear diante de uma batalha, é o papel de proteger o seu povo, né? É o papel de receber as estratégias do pai. E o que Davi estava fazendo? Fugindo desse propósito, fugindo desse chamado, esquecendo-se de tudo aquilo que ele já enfrentou, e ele estava andando agora por si mesmo. Da mesma forma, o rei Tisa, o rei Elá, o que ele estava fazendo? Se embriagando na casa do seu encarregado. Esses homens amados, eles estavam sem foco. E o que o Senhor está falando aqui para mim e para você é foque. É foque naquilo que o Senhor te deu, naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, naquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, e que não tenha muito a ver com você, mas tem a ver com Ele. E por vezes nós estamos iguaizinhos a Davi e a Elá. Por algumas situações que são nossas, carne. E aí, amados, eu não quero dizer para você que é uma questão de adultério, que é uma questão de assédio, que é uma questão da carne e sentimentos. Não, não. Mas é uma questão da carne quando eu digo, não quero mais, não vou fazer mais, cansei, estou chateada, não gostei da palavra que recebi, achando que o propósito é nosso, que o chamado é nosso e que fomos nós que fomos nos encaminhando pela nossa própria força e chegamos ao lugar que nós estamos. Eu quero te dizer que foi o Senhor que te colocou. Eu quero dizer que o lugar onde você está é o lugar onde o Senhor te colocou. Então você não pode andar por si mesma. Então você não pode andar pela sua carne. Eu não posso andar pela minha carne, porque hoje eu estou chateada, hoje eu não vou fazer o chá com propósitos. Ah, porque eu escutei uma palavra, eu não quero mais fazer o chá com propósitos. Não é sobre isso. Há muito tempo a gente tem dito aqui, quase todas as tardes, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre a nossa dor, nunca foi sobre o que eu acho, nunca foi sobre o meu conforto, sobre o meu comodismo, nunca foi. É sempre sobre Ele, porque se você chegou aí, foi porque Ele te colocou nesse lugar. E aí, já que você está aí, amados, já que eu estou aqui, eu te digo, não perca o foco. Às vezes a gente perde o foco por pouca coisa. Às vezes o Senhor nos coloca para fazer algo e a gente começa a vislumbrar, e aí a gente sai do propósito que o Senhor quer, a gente está perdendo o foco. Quando Davi achou que ele podia decidir, ele caiu. Quando Davi achou que ele podia decidir por ele mesmo, ele pecou. E pessoas sofreram por conta disso. Então, não saia do foco, porque há um grande risco para nós, né, para nossa família e também para aqueles que nos cercam. Queria falar outra coisa a respeito desse texto. Quando o projeto nasce no coração de Deus, do homem, e não nasce no coração de Deus. Aquele projeto, menino, nasceu no coração de Betseba e nasceu no coração de Davi. Eu quero porque eu acho muito bonito. Eu quero porque eu sempre tive, eu sempre quis. Tinha um menino aqui, o meu enteado, inclusive, hoje ele mora no Espírito Santo, e ele era muito pequeno, e tudo que ele ouvia, ele dizia, ai, mas eu sempre sonhei com isso. Ai, mas como eu desejei isso. Às vezes era uma coisa tão comum, ele dizia, eu sempre. E às vezes a gente está assim. Às vezes a gente vê o outro fazer e a gente fala assim, ai, mas eu quero fazer isso. Eu quero fazer igualzinho fulano está fazendo. Sempre sonhei com isso. Olha, agora eu achei o meu propósito. Eu quero te falar nessa tarde. Está no coração de quem? No coração de Deus ou no seu próprio coração? Eu quero porque eu acho super legal aparecer, eu ganho uma visibilidade. Nossa, nessa tarde o Senhor nos confronta. Sempre quando projetos meninos nascem no nosso próprio desejo, sempre vai chegar lá na morte. E eu não estou falando morte minha, eu não estou falando disso, estou falando de morte espiritual. Porque uma hora acaba. Uma hora você não tem mais estratégia, porque é o Senhor. Lembra, Atos 17, 28, vai dizer o quê? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é dele. Então, quando eu vou por mim mesma, vai ter uma hora que acaba. Vai ter uma hora que não vai ter mais conteúdo.
Se eu começar a decidir aqui, hoje a Ângela vai trazer a palavra, quarta-feira vai trazer a Cléo, semana que vem vai trazer a Alexandra. Se eu começar a decidir por mim mesma, certamente vai acabar. Por quê? Porque é dele que demanda todas as coisas, é ele que diz. É ele que dá as estratégias, é ele que fala. Então, amadas, eu quero dizer, cuidado com essa frase, sempre eu tive vontade. Ah, mas isso estava no meu coração. Amadas, precisa estar no coração de Deus. E aí eu não vou contar de novo, porque algumas aqui já sabem, mas embora, Lu, de repente vale até a pena, né? Eu contar como que o chá, com propósito, numa outra oportunidade, como que ele nasceu. Mas de tudo e por tudo, eu quero dizer o seguinte, eu lutei muito contra a liderança. Eu já falei aqui também. Não estava no meu coração. Eu escutei muito, mas você é líder, você faz, mas eu não queria fazer. Estava no coração de Deus, mas não estava no meu. Mas de outra forma, pode ser que esteja no nosso coração e não esteja no coração de Deus. E as coisas, lembra uma canção que eu coloquei semana passada? Se a minha vontade não for a tua, Senhor, me livra dela. Se a minha vontade não for igual à tua, se o propósito que está no meu coração não confere com o propósito que o Senhor tem para mim, me livra desse propósito que é humano. E nem propósito é. É um desejo, é um plano, é um gosto, é qualquer coisa, mas não é propósito. Então me livra. Então, quando o projeto nasce no coração de Deus e não no nosso coração, as coisas vão dar certo, porque no momento adequado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que aquilo que eu não queria, eu comece a querer tanto, mas tanto, que ao final eu quero e vou querer mais que a minha própria vida. Consegue entender isso? Ele é tão bom, gente, fazendo isso, que ele inverte o nosso coração. Então não se preocupe em você ter no teu coração aquilo que não está no coração dele. Agora, aquilo que está no coração dele, que ele tem te falado, mas não está no teu, nós servimos um Deus lindo. Ele sabe mudar. Ele sabe fazer. E aquilo, volto a dizer, que você não queria, aquilo que você não desejava, sabe o que ele faz? Ele inverte. E aí você passa a querer tanto quanto ele. E você passa a querer mais que a sua própria vida. Lembra de Moisés? Quem disse que Moisés queria libertar o povo de Israel? Quem disse que ele queria se tornar o líder que ele era? Ele não queria. Foram diversos tratos de objeções com o Senhor. Foram muitos tratos. Até que o Senhor se irou e ele disse, eu vou. E aí, quando ele disse, eu vou, eis-me aqui, sabe o que acontece, amados? Ele não sossegou enquanto ele não tirou o povo do Egito. Enquanto ele não livrou o povo do cativeiro de Faraó. E é assim que acontece comigo e com você. É o Deus lindo que a gente serve. Ele inverte o nosso coração. Ele inverte o nosso desejo. Não se preocupe se aquilo que está no coração de Deus ainda não foi para o teu coração. Tão somente ora. Tão somente diga, Senhor, troca. Senhor, faz. Se é o teu coração, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver pela tua vontade. Agora, se preocupe se aquilo que está no teu coração não estiver no coração de Deus. Porque isso vai gerar morte. Isso vai gerar desajustes. E não somente para você, mas como eu já disse, para outras pessoas. E que dependem de você. Então, essa é a nossa preocupação inicial. Aquele projeto estava no coração de Davi, estava no coração de Betseba, mas não estava no coração de Deus. Tanto que não estava, que a palavra diz que isso desagradou o Senhor. Toda a situação gerada por aquele adultério desagradou o Senhor. E o tempo todo, por isso que eu falei, agora eu vou ter que voltar lá, eu não sei onde está, mas vamos lá. Ele diz assim, o Senhor diz assim, a mulher de Urias. A mulher de Urias. Sabe por quê? Porque era mulher de Urias, não era mulher de Davi. O que estava acontecendo ali era desonra, e desonra desagrada ao Senhor. E eu quero dizer agora algo também muito específico para mim e para você, que o Senhor me falou. Amadas, não adianta honrar Saul se não honrar Urias. É forte esse negócio. Principalmente para quem é líder. Não há, para todas nós, né? Mas quem é líder, mas quem tem um povo liderado.
Eu não estou falando agora de quem é líder de si mesmo, mas eu estou falando de pessoas às quais Deus confiou a você e lhe entregou como liderados. Eu quero te dizer nessa tarde, não adianta você honrar o Saul e não honrar Urias. Davi honrou Saul o tempo todo. Davi, ele simplesmente... Saul entrou dentro da caverna, Davi teve 2, 3 oportunidades de matar Saul, mas ele não matou. Ele honrou. E ele chega a dizer isso, que não encostasse a mão nele, em Saul. É que não encostasse a mão em Saul. Mas sabe o que acontece? Num determinado momento, o Senhor entrega a Davi, ao mesmo Davi, um homem chamado Urias. E esse homem, ele é fiel, ele é leal a Davi. Ele é leal, a palavra diz que ele vai, ele chega cansado da guerra. E aí, sabe o que acontece, amados? Davi manda ele se deitar com a sua mulher, sabe por quê? Porque já havia situação tramada, diz, não, vai para casa. Deita com a sua mulher. E ele diz, não, eu não posso fazer isso. Eu preciso ser leal. Eu preciso estar aqui. Ele era um guerreiro e um guerreiro de Davi. E Davi não considera isso. Além de adulterar com a sua mulher, Davi manda matar. E eu quero te dizer aqui, não adianta honrar Saul, se não honrar Urias. A maldição chega na sua casa, na minha casa, da mesma forma. Porque a palavra vai dizer, não sou eu que estou dizendo. Amadas, não sou eu, tenho muito cuidado em relação a isso. A dizer o que a palavra não está dizendo. A palavra está dizendo que isso desagradou ao Senhor. E diz mais. Diz mais. Diz que aquele projeto morreu. Justamente porque o Senhor se desagradou da postura de Davi. E agora eu quero te chamar aqui e te falar aqui. Sabe aquele povo que o Senhor tem dado para você e eles têm sido seus liderados? E aí a gente se preocupa muito em honrar o pastor, o bispo, o apóstolo. E que o que é certo, o que a palavra nos manda fazer, são princípios dos quais o Senhor não abre mão. Mas a gente se preocupa na escala ascendente e a gente não se descuida na escala descendente. A gente se descuida com os nossos liderados. Sabe aquela equipe que o Senhor colocou do seu lado? Então, o Senhor quer que você honre ela. Sabe os filhos nossos? O Senhor quer que nós os honremos. Não adianta a gente honrar Saul, olhar para cima, honrar Saul e falar, não posso tocar no meu Senhor, mas tocar em Urias, naquele leal que o Senhor tem colocado no seu lado, para contribuir contigo e você chegar junto com ele ao propósito. Nessa tarde, o Senhor está nos trazendo a um confronto. Talvez pessoas aqui estejam a ponto de não quero mais liderar. Estão saindo dessa posição. Estão saindo porque passaram por algumas situações. Não querem passar mais. Talvez pessoas aqui estejam tratando com tanto zelo aqueles que estão acima, mas não estão tratando com tanta lealdade, com tanto zelo, com o mesmo princípio, aqueles que o Senhor deu para cuidar, para te ajudar, para nos ajudar. Então, nessa tarde, o Senhor para a gente e ele fala assim, vamos reavaliar? Vamos chegar juntos, porque eu quero que você chegue ao propósito. A palavra vai dizer que o Senhor ama Davi. E nós não temos dúvidas. A gente não está pintando Davi, a gente está dizendo o que ele fez. A gente está dizendo aonde ele errou. Até mesmo para que a gente não erre. Até mesmo para que a gente não chegue na mesma posição que eles. O Senhor está tendo esse cuidado nessa tarde com a gente. A desonra de Davi
desagradou ao Senhor. E isso, amados, deixa eu te explicar por quê. Se você está diante do Senhor, como líder, recebendo as estratégias do Senhor, aquele que o Senhor te deu para ser parte da tua equipe, para te ajudar no propósito, certamente não foi escolha tua, foi escolha do Senhor. Viu? Não foi escolha tua. Então o Senhor aprovou que Urias estivesse do lado de Davi. O Senhor aprovou, certamente o Senhor falou: Urias, você vai ajudar o meu servo chamado Davi. Você vai ajudar aquele que eu tanto amo, aquele que adora mais, que eu nunca vi nenhum adorador adorar como ele. E aí o Senhor pega Urias e coloca do lado de Davi, numa escala descendente, né? Ele é um liderado, ele é um guerreiro de Davi. Ele obedece às ordens de Davi. E Davi vai lá e não honra. Então, amados, nessa tarde, o Senhor está nos reposicionando, tanto de lugar, mas também de atitudes. O Senhor está falando com a gente: se reposicione, não saia do seu lugar, por conta de situações humanas, que são tuas e não são minhas, que estão no teu coração e não estão no meu. O Senhor sabe, eu sei, eu também sei, tem hora que a gente quer mesmo, não quero mais não, eu quero largar isso, eu não quero mais estar na frente. É tanta exposição, é tanta pedrada. A gente não tem nada, a gente está ali louvando, adorando. A gente só está ali chorando diante do Senhor, mas tem um desafortunado, vamos dizer assim, lá do outro lado, falando: eu quero o que ela tem, não imagino o preço que é pago. E aí a gente se decepciona, e aí a gente se frustra, e aí a gente é ferido, e por conta disso a gente está: não quero mais, não quero mais, não quero mais. Nessa tarde o Senhor está dizendo: isso são situações que são tuas, da tua carne, não tem a ver comigo. Porque comigo eu te dou força para continuar. Comigo eu trato com essas pessoas que têm se levantado contra você. Comigo eu trato, eu abato todos os teus perseguidores. Você simplesmente continua e não saia do teu lugar. Continue na tua posição. Então, isso tem a ver conosco, não tem a ver com ele. Vamos lá. Talvez você esteja exatamente assim nessa tarde. Do jeitinho que eu falei. E está se avaliando: meu Deus, eu tratei tão mal aquela que tanto me ajudou. Eu fiz o que eu não deveria fazer com aquele liderado. Eu honrei tanto lá o meu pastor e esqueci de honrar aquele que o Senhor colocou do meu lado para me ajudar a chegar exatamente no propósito. Nessa tarde, eu queria ler com você ainda, vira só uma página, lá no capítulo 12, verso 13. A gente já vai pular bastante, porque a gente já sabe que o Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi. E aí, amados, diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Depois de ter sido confrontado a respeito do seu próprio pecado, ele disse: então pequei contra o Senhor. Davi reconhece. Por isso que nessa tarde o Senhor juntou 41 mulheres aqui no Chá com Propósitos, para que nós reavaliemos como Davi reavaliou. Para que nós cheguemos a uma situação de olharmos e vermos aonde é que nós estamos errando. Aonde é que eu errei? O que eu fiz que desagradou tanto ao Senhor? E que gerou morte, ou pode gerar morte no projeto que ele me deu. A partir disso, Davi diz, a palavra diz, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias. Observe, a mulher de Urias. Urias já estava morto, mas o Senhor é um Deus de princípios. Aquela mulher não era mulher de Davi. Ainda havia entre eles ali algo pelo qual o Senhor olhava e dizia: ela é ligada a Urias, não a Davi. Ela é mulher de Urias. E aí a palavra diz: fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E agora lá, depois do arrependimento, Davi implora a Deus em favor do projeto dessa criança, desse menino.
Ele jejuou e entrou em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis e recusou. 7 dias depois, observe, 7 dias depois, a criança morreu. Enquanto isso, Davi ficou exatamente assim, na mesma posição, sem comer e sem beber, porque Davi estava arrependido. Um arrependimento foi tomado por Davi quando Davi se confrontou e viu o que ele fez. Talvez nessa tarde o Senhor esteja nos mostrando o que nós estamos fazendo. E volto a dizer, Davi foi a situação de adultério. Mas e quanto a nós? O que é fruto e é desejo da nossa própria carne? O que é fruto e é desejo da nossa própria carne? E nós estamos aí nos desposicionando. A palavra vai dizer que ele ficou 7 dias assim, após ele ser confrontado e ter se arrependido. E diz mais, os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e comentaram, enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselhos, quero voltar aqui, Davi, arrependido, grifo meu, tá? Davi, arrependido, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que o projeto estava morto e perguntou, o projeto morreu? O projeto morreu? Sim, morreu. Eles disseram. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que preparasse a sua refeição. Vamos pular o 21, vamos para o 22. Muito interessante. Já não tinha mais elo entre Urias, Betseba e Davi. O menino tinha morrido, Urias tinha morrido e agora Davi estava arrependido. Ele respondeu, enquanto a criança estava viva, sim. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando-se ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição. Não vamos poder pular o 21, vamos lá. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que está assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, tu levantas e comes? Ele respondeu, enquanto a criança estava viva, eu jejuei, eu chorei, melhor, eu me arrependi, eu chorei, eu jejuei. E eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, deixe o projeto viver. Mas agora que ele morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-lo de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Depois, Davi consolou-se com a sua mulher. Agora a mulher era a mulher de Davi. Por quê? Porque Davi havia se arrependido. Amadas, todas as vezes, o Senhor amava Davi, eu já falei isso aqui, mas o Senhor ama cada mulher aqui. E por mais que tenhamos errado, por mais que tenhamos desonrado aqueles que Deus colocou no nosso lado, por mais que tenhamos nos desposicionado, eu quero dizer, se o Senhor está trazendo ao teu coração nessa tarde, à tua mente nessa tarde, ao teu espírito nessa tarde, algum ato, algo que você fez e que não agradou o Senhor, como aqui está escrito, em relação ao projeto que Ele tem te dado, que pode ser tua família, pode ser o seu emprego, que Ele mesmo te deu, você sabe que Ele te deu, pode ser o teu ministério. Se você sabe que isso desagradou o Senhor, cheirou mal, a palavra da tarde é, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Isso aqui é a base do vinho novo. Vinho novo é arrependimento, clamor, adoração e jejum. Joel 2 vai falar sobre isso. E diz que o Senhor espera que aquele povo lá em Joel se arrependa. E o tempo todo ele clama por um arrependimento. E ele diz, depois disto, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois disto o quê? Do arrependimento, do choro, do jejum. Depois disso, amados, o Senhor faz algo novo. E o Senhor fez aqui na vida de Davi. O Senhor já começa dizendo,
a esposa, a mulher de Davi. Agora o Senhor confere Betseba a Davi. Agora ele não é mais, a gente não vai ler mais a mulher de Urias. Depois do arrependimento, o Senhor mexe no relacionamento de Davi. Na área sentimental, na área relacional de Davi com Betseba. E agora ela é vista como a mulher de Davi. E a palavra vai dizer, depois Davi consolou, depois de quê? Do arrependimento, do choro, do jejum. Davi consolou sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela e teve um filho. Algo novo. O Senhor trouxe algo novo na vida de Davi. Aquilo que não estava no coração de Deus, o Senhor tirou. Enquanto Davi não se arrependia, não olhava e não tinha a base do vinho novo, do arrependimento, do jejum, enquanto ele não fez nada disso, o Senhor não pôde abençoá-lo. O Senhor não pôde trazer algo novo. O vinho novo que tanto nós clamamos, que é esse avivamento. Para ter avivamento tem que ter arrependimento. Para ter avivamento tem que ter realinhamento. Para ter avivamento tem que ter reposicionamento de posturas. Para ter avivamento a gente precisa se reposicionar, amados. E aí a palavra vai dizer que o Senhor dá agora um menino para eles. O Senhor entrega Betseba, entrega para Davi e diz, essa agora é a sua mulher. Porque o profeta Natan tinha dito lá, quando Davi falou, pequei contra o Senhor, o profeta Davi disse, o Senhor já te perdoou. E é bom saber que nós servimos ao Deus que perdoa, que nós podemos errar, aliás, nós não podemos, mas se na caminhada nós errarmos, mas se nós nos arrependermos, e a gente erra todos os dias, a gente erra sempre, mas se nós nos arrependermos, sabe o que acontece? O Senhor derrama vinho novo em nós. Joel 2. Clamem, chorem, ergam um jejum. E após isto, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Senhor está dizendo, eu vou fazer algo novo. O que está acontecendo aqui nesse livro é algo chamado vinho novo na vida de Davi. Ele vai sofrer as consequências? Vai. Mas o Senhor fez algo novo na vida dele. A palavra vai dizer que aquele menino, Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi. E Natan deu o nome ao menino de Jedidias, que significa amado do Senhor. Aquele projeto agora era um projeto do coração de Deus. Aquele projeto agora, aquele gerar agora de Betseba, tinha propósito. Tinha propósito na vida de Salomão, na vida de Jedidias. E nós sabemos que tinha um grande propósito. O Senhor falou, Davi, você não vai construir o templo. Tem sangue nas tuas mãos, mas o teu filho vai construir o meu templo. O teu filho. Então, Salomão, ele já nasceu com um propósito. Agora ele era o amado do Senhor. Por isso, amadas, volto lá. Não se preocupe. Se no teu coração não está o propósito do Senhor, pede a Ele. Se preocupe. Se no teu coração não estiver aquilo que no dele está. Viu? Não se preocupe. Melhor dizendo, vamos recapitular aqui. Não se preocupe se no coração do Senhor tiver um projeto, um propósito que no teu não está. Fique tranquila, só pede a Ele, Senhor, converta o meu coração, converta o meu coração. Todos os dias vocês peçam a Ele, converta o meu coração. Vamos pedir a Ele que uma hora Ele vai converter. Agora a preocupação é estar no meu coração, estar gerando um projeto que o Senhor não gerou. Que é fruto do meu sentimento, que é fruto da minha emoção, que é fruto da minha carne, do meu querer, daquilo que eu gosto, dos meus desejos. Essa é a maior preocupação que a gente tem que ter nessa tarde, amados. E eu quero dizer, ela teve esse menino, ela teve Salomão. Salomão cumpriu o propósito. E aí não parou por aí. Finalizando, diz assim: enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real.
Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá, apoderei-me dos reservatórios de água. Agora, Davi, olha o recado de Joabe, convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista. Senão, eu vou ter a fama que é tua, de havê-la conquistado. Os leais. Os leais. Você vai ver que o Senhor, Davi permaneceu com um homem leal. O Senhor abençoava o estado de Davi. E ali diz assim: então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a cabeça da coroa de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também seus habitantes, designando-lhe trabalho com serras, picaretas, machados, além da fabricação de tijolo. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Amados, houve um grande propósito nisso tudo. Houve um grande propósito e, ao final, o Senhor abençoou o estado de Davi. Mas porque ele se arrependeu. Davi, ele conquistou terras. Davi, ele gerou filhos chamados Salomão. Quer dizer, Betseba gerou. E Davi teve o filho da promessa, cujo propósito era o mesmo propósito que o Senhor. Nessa tarde, minhas amadas, são 5h44, 17h44, e a gente está se encaminhando para o final, mas eu gostaria de falar ao teu coração, nessa tarde. O Senhor é o Deus que, se nós errarmos, mas nós nos arrependermos, voltarmos, formos tocados, jejuarmos, orarmos, pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor é aquele que tem misericórdia de nós. A palavra do Senhor diz que ele, todas as manhãs, ele tem misericórdia de nós. Inclusive, essas misericórdias, elas se renovam, porque ele sabe que nós vamos pecar na caminhada. Ele sabe que nós vamos errar na caminhada. Nós estamos como o apóstolo Paulo: o mal que eu não quero fazer está continuamente diante de mim. Sim, Lu. Mas o bem que eu quero fazer é difícil. Foi difícil para Paulo, foi difícil para Davi, foi difícil para mim, é difícil para vocês, é difícil para cada uma de nós. Mas nessa tarde, ele está aqui e ele nos diz: arrependa-se, se posicione. Se você está pensando em sair de um lugar que ele te colocou, eu quero te dizer nessa tarde: fica aí, enfrenta tudo. Não vai ser fácil. Às vezes vai ter ausência, às vezes vai ter falta, às vezes vai ter lágrimas, muitas lágrimas, às vezes vai ter dores. Mas o Senhor é contigo. Ele é comigo, como ele foi com Davi. E ele abençoou Davi muito mais do que antes. Ele abençoou, mas foi preciso Davi se arrepender daquilo que ele tinha feito. Então, nessa tarde, amadas, eu gostaria... A Luciana vai tocar um clamor, um louvor, e nós vamos ouvir esse louvor, e logo depois nós vamos estar clamando, todas nós juntas. E eu vou fazer o seguinte, porque, Lu, eu sei muito bem sobre isso. É você que vai clamar. É você que vai abrir o seu microfone e você vai dizer para o Senhor: Senhor, perdão, me reposicione. Perdão por ter tentado sair da onde o Senhor me colocou. Perdão por ser, às vezes, tão carnal, andar pela minha própria carne. Perdão, Senhor, por não ter resistência. É isso que nós vamos clamar ao Senhor. Mas vai sair da tua boca e não vai sair da minha. Viu? Quanto a mim, eu vou pedir perdão pelos meus erros. E você vai pedir perdão pelos seus erros. Vai se arrepender daquilo que o Senhor está trazendo agora à tua memória. Lu?